Tudo bom, pessoal? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre o estilo de culto baseado no louvor e na adoração dentro do contexto da música sacra cristã. Então, nas últimas aulas, a gente viu o panorama histórico das duas colunas principais que sustentam esse estilo de adoração, as influências históricas que advêm da influência das congregações afro-americanas. Por outro lado, o Jesus Movement, né? Essa aproximação da igreja com as questões contemporâneas no final dos anos 60 e início dos anos 70, que causaram uma revolução estética muito importante, que não tem como a gente desvinculá-la de praticamente todos os estilos atuais de adoração, seja ele litúrgico, tradicional, avivado, louvor, adoração e facilitador. Mas agora vamos entrar, propriamente dito, no serviço do culto, né? Que não é tão litúrgica, ela é muito mais espontânea. Vamos lá. A música é a ferramenta principal para entregar esse culto na mão do pregador. Então você tem um tempo dedicado que muitas vezes é bastante tempo reservado e não necessariamente ele é limitado. Às vezes é um tempo bem elástico de momentos de louvor, oração, adoração, que vai culminar na pregação. Mas o culto ele é dominado pela ação musical e pela participação coletiva. A congregação, a assembleia dos crentes é protagonista nesse estilo de culto. Portanto, a congregação canta facilmente entre 8 e 12 músicas, e às vezes até 15 durante toda a programação. Mas de cara você tem um momento de louvor bem extenso, pelo menos umas 8 músicas consecutivas, que são encadeadas, são emendadas umas nas outras. Então, é um momento do culto, e não músicas aleatórias, sucessivas. É praticamente um momento grudado onde a música emenda uma na outra, o som da música não cessa, né? E com momentos de repetição de um refrão, ele pode ser livremente repetido várias vezes antes de se passar para a próxima música. Então isso faz parte dessa tentativa de equalizar as emoções das pessoas. Imagina que existe uma preocupação nesse culto de equalizar os sentimentos das pessoas. Naquela semana, uma pessoa ganhou um emprego, outra perdeu um emprego, uma pessoa perdeu um parente importante, nasceu filho de outra pessoa. Então você tem diversas emoções diferentes no início do culto. A música e o momento de louvor é o que vai juntar todas essas questões emocionais e direcioná-las para a condução da adoração e depois da mensagem de Deus para a vida das pessoas. Então as letras que uma vez estiveram nos inários, agora elas estão projetadas na parede, lá na frente. Então, todas as pessoas estão focadas na mesma direção. Todas as pessoas estão olhando para o mesmo lugar. E num plano de visão, ela vê o líder de louvor, o grupo de louvor, a banda que está tocando e as letras. Então, num olhar só, ela vê tudo isso. As pessoas ficam conectadas, focadas numa mesma direção. Então, você tem predominância de cânticos contemporâneos. Lá em Salmos diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, você tem muitos cânticos contemporâneos. Muitos deles são fruto do Jesus Movement, né? Esse movimento de conexão das igrejas com a juventude, na virada dos anos 70 para os anos 70, que culminaram com uma produção musical muito intensa e direcionada para essa linguagem dos jovens daquela época, e por conta disso foram distribuídas, produzidas por várias gravadoras que surgiram com esse propósito.
Maranatha Music, Hosanna Music, Integrity Music, Vineyard, são os principais selos que produziram e distribuíram essas músicas contemporâneas, esses cânticos novos, né, e deixaram isso acessível às pessoas através de partituras, de duzinários, de gravações, etc. A leitura bíblica, que tinha um importante papel notável nos cultos tradicional e litúrgico, agora ela é partilhada em pequenas citações que são pulverizadas durante as introduções das músicas, entre uma música e outra, até no meio de uma música, antes de um refrão. Então, elas são polvilhadas durante os momentos de louvor, citações bíblicas. Não existe um momento especial de uma dedicação mais direta e profunda para o estudo de um trecho mais substancial da palavra. Não, ela é quebrada em drops e distribuída, né, durante o momento de louvor, e até no sermão, o sermão é baseado mais em citações do que em longos trechos da palavra. Então, esse louvor pode culminar no ofertório, que ele pode acontecer durante o momento de louvor, antes do sermão, ou muitas vezes no final do sermão, até como momento de resposta. Eu louvei, eu adorei, eu clamei, eu pedi a presença de Deus na minha vida, eu recebi a palavra de Deus ministrada em resposta a esse meu louvor, e agora a minha oferta é a minha resposta ao que Deus falou para mim através do sermão. Então a oferta tem muito esse papel. Como a gente pode ver, louvor, oração, ofertório, a congregação está sempre em ação. Ela está ativa o tempo inteiro. Praticamente ela não sentou. Ela entrou e participou até o momento em que o pregador sobe para falar. E ele sobe quando ele sente. Você vê que a palavra de sentimentos, emoções é bem presente, né, quando a gente vai conversando sobre esse estilo de culto. Quando ele sente que a congregação está pronta para receber essa palavra. Então tem vezes que não é incomum que o louvor se alongue mais ou menos dependendo da reação das pessoas. Então o pastor sente que que as pessoas já estão conectadas e chegaram num ponto que elas vão ter os corações abertos para a palavra, ele entra para falar, mesmo se já tivesse combinado de cantar 2 ou 3 músicas a mais. Por outro lado, às vezes ele deixa que as músicas sejam repetidas até que se chegue num momento em que ele sinta que as pessoas estão prontas. Então a sensibilidade, sentimentos, emoções, isso aí está muito à flor da pele por todas as pessoas que conduzem tanto a parte do louvor quanto a ministração da palavra. Os temas mais recorrentes dentro desse sermão, e que, pelo fato dele ser antecedido por quase meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora de louvor, então uma das músicas já apontam para esses temas, são a libertação do mal, como a gente pode ver uma vida livre da influência do mal, a vida, então, sempre se faz um apelo, né, e trabalha no sentido de você sair dali com a sua esperança reavivada na vitória que Deus pode trazer para a sua vida. É um culto focado em aplicação prática da palavra. Então você são pensados nos sermões pontos da Bíblia que podem ser aplicados diretamente à palavra. A Bíblia não é necessariamente um livro que fala sobre a vida das pessoas. Ela fala sobre o caráter de Deus, mas esse caráter de Deus é mostrado através da história das pessoas, da poesia bíblica, né, das palavras de sabedoria, das profecias que estão contidas na palavra de Deus. Entretanto, existem muitos conceitos que são rapidamente, praticamente aplicáveis na nossa vida. Isso é muito valorizado nesses cultos, porque ele tem que criar uma experiência que seja real e aplicável dentro da vida dos membros da congregação. Então, esses aprendizados bíblicos do sermão são linkados para aplicação prática no dia a dia do discipulado cristão, no meu momento de oração, de comunhão, para eu ter força para obedecer a Deus, para eu ter a manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais na minha vida, para que eu tenha vitória nas batalhas espirituais que eu enfrento. Então isso ajuda a até se pensar
na aplicação da Bíblia como um manual de autoajuda, onde você pode aplicar várias das receitas que você pode aprender com as histórias bíblicas na sua vida pessoal para você ter uma vida mais feliz. Então, isso é muito incentivado nos sermões e também no louvor desse estilo de adoração. Os batismos são frequentes, que é uma igreja que é um culto que tem o seu papel missionário, mas em geral eles são feitos separadamente desse momento do culto, para que não se quebre esse crescimento, né, da consciência, da emoção, para o recebimento da palavra de Deus e a manifestação do Espírito. Então, muitas vezes o batismo é feito em horários separados, ou antes ou depois, ou até em outro dia. Os batismos, a cerimônia do batismo, ela é frequente, mas meio desconectada do culto ordinário. A ceia, por ser uma cerimônia bem simbólica e de certa maneira, né, tradicional e litúrgica, ela é bem mais esporádica, acontece a cada 3, 4, 5, 6 meses. Coisa que a minha igreja, que é tradicional, também faz assim a cada 6 meses. Então, um exemplo de uma liturgia essa aqui, usando um paralelismo da condução, da adoração, com as cenas que estão ali no livro de Crônicas, quando o templo de Salomão é dedicado a Deus. Então, você tem um prelúdio que pode ser instrumental, ou até cantado por um coral, ou pelo grupo de louvor, e aí você já começa com 5 músicas, enquanto as pessoas vão chegando. O louvor começa, elas vão entrando e se juntando ali, como se fossem o povo de Israel se aconchegando, se juntando no pátio do templo que vai ser dedicado. Então, esse momento ele é concluído por uma oração, aí sim o líder de louvor cumprimenta as pessoas que já estão ali, já estão aquecidas, e aí começa um momento mais vertical de adoração a Deus, de louvar a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Então ali você tem mais outras 4 ou 5 músicas que são impulsionadas pelo grupo de louvor, pela banda, pelo líder de louvor. É a assembleia, a congregação que já se juntou, que vai adorar a Deus. Então é um momento de exaltação. E ele desemboca num outro momento de mais umas 3 ou 4 músicas, em que você vai ter a culminação desse momento, que nem lá em Crônicas. O povo chegou, se ajuntou, louvou a Deus, e agora, a partir do Santo dos Santos, né, do lugar santíssimo, o templo se encheu de fumaça. Deus se manifestou de maneira visível. Então, você tem esse momento de experimentação da manifestação de Deus. Então, o culto parte nesse sentido. Eu me ajunto, eu exalto e eu presencio, experimento a presença de Deus. Nesse momento, dentro desse contexto, a igreja está pronta para receber o sermão. Eventualmente, o sermão pode ser introduzido por um solo vocal para uma mensagem musical. Mas perceba-se, já se cantou quase uma dúzia de músicas congregacionais. Muita atividade por parte da congregação. E aí vem o sermão. Sermão que vai culminar num apelo por uma vida cristã vitoriosa, mudança de comportamento, dedicação da vida a Deus. E esse momento vai desembocar numa resposta das pessoas, que é através do louvor. Aí você tem um momento mais curto, mas que para fechar como uma resposta a essas questões levantadas da palavra de Deus para a vida das pessoas. Então elas cantam em resposta a isso e elas ofertam também. Então a oferta pode acontecer aí depois do sermão, inclusive durante esse momento de louvor. Muitas igrejas que adotam, né, o estilo de louvor e adoração, eles estão cantando enquanto estão ofertando. Perceba como existe participação coletiva e como isso é diferente dos estilos litúrgicos e tradicionais. A congregação está praticamente o tempo todo no modo ativo. Até no sermão, onde ela fica um pouquinho mais passiva, é incentivado e não é incomum as pessoas se levantarem, gritarem amém quando concordam, baterem palma quando tem uma citação de impacto por parte do pregador. Né?
Então, esse momento todo de atividade começa e termina com cântico congregacional. Pontos positivos que é fácil da gente perceber e alguns questionamentos que podem surgir quando a gente observa esse estilo de adoração. Então, é um clima festivo, envolvente, de celebração, que caminha para uma intimidade maior com Deus, para que Deus se manifeste. Né? O templo se encheu da fumaça da presença de Deus. Então, ele busca esse encontro, que Deus venha ao nosso encontro. Diferente do litúrgico tradicional, que nós tentamos a transcendência para Deus, aqui não. Aqui a gente pede e espera que Deus venha ao nosso encontro. Uma participação muito ativa da congregação. Ninguém vai lá para ficar parado, então todo mundo vai para agir. E essa reação é incentivada por parte da congregação, que louva com o corpo inteiro. Louva com as mãos, louva com as palmas, louva com o corpo. E tem base bíblica para isso. A gente pode ver lá em Salmo 47, versículo 1. Batem palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Salmo 63, versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Coisa que também acontece no Novo Testamento. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É uma citação da carta a Timóteo. Então, é uma experiência de louvor integral, holística, né? Na qual a experiência espiritual sobrepõe em importância a própria teologia, o ensino da palavra, a experiência mais valorizada. Questões que podem surgir quando a gente observa esse estilo de adoração. Será que essa busca, esse tempo e energia que se gasta em envolver emocionalmente as pessoas, eu não estaria gastando muito tempo do culto para entretê-las, para envolvê-las em função delas? Será que toda essa energia ela não busca, às vezes, uma reação muito emotiva e, por vezes, não tão racional? Afinal de contas, Romanos 12, versículo 1 diz que, né, o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional. Será que a gente não foge um pouco quando gasta tanto tempo, energia e foco em ir ao encontro das emoções das pessoas? Será que por causa desse foco, desse escopo focado nas emoções, eu não trabalho, então, com um repertório que é musicalmente muito simples, a poesia também é acessível, repetitivo, para que as pessoas possam aprender rapidamente e se envolver rapidamente, mas em detrimento de estar falando sobre doutrinas e conceitos teologicamente mais profundos? Eu deixo isso um pouco de lado para que eu trabalhe mais em atender e atingir a emoção das pessoas. O quanto as repetições que são feitas no sentido de atingir esse crescimento emocional não ficam meio vazias, porque se repete muito? Será que também, como eu estou focado em atingir a experiência emocional das pessoas, eu acabo não reduzindo séculos e séculos de música que foi criada, né, para a adoração cristã, a uma meia dúzia, ou 10 ou 12 músicas que eu repito elas? Por quê? Porque elas estão no hit parade, as pessoas gostam, elas são fáceis, elas funcionam, então eu me sinto seguro com esse repertório reduzido, em vez de valorizar todos esses séculos de produção que foram feitas dentro do contexto da música cristã nos últimos séculos todos. E claro, esse louvor que ele tem o seu lado intuitivo, será que ele também não é muito solto, não tem muita liberdade? E às vezes fica difícil distinguir a liberdade desse culto, porque ele trabalha muito na emoção das pessoas, mais do que com um roteiro rígido. Mas tem momentos em que posso criar situações que eu não sei se eu estou exercendo a minha liberdade ou realmente a coisa já saiu totalmente do controle, virou um caos limitado, mas a coisa está mais caótica do que organizada.
Então, são questões que a gente pode observar dentro disso aí. Eu vou deixar, então, os vídeos aqui para vocês fazerem resenhas. Vou deixar um repertório aí do Jesus Movement para vocês analisarem na descrição do vídeo. E também estou compartilhando no grupo um resumo, né, dessas questões que a gente debateu aqui hoje. Um abraço para vocês. Até a próxima.